Bom, vou começar então. Nós vamos falar sobre esse livro, A Transformação Total do Seu Dinheiro, um plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro, tá? Esse livro aqui eu li em 2024. Comecei a ler em dezembro de 2024, tá? E esse livro foi muito importante para uma mudança de atitude minha, né? Depois disso a gente fez umas turmas de Crown na igreja, então foi um despertamento para retornar ao Crown e dar o curso do Crown na igreja, tá? Para quem não sabe, o Crown é o ministério da Universidade da Família aqui no Brasil, interdenominacional, pode ser feito na sua igreja, você pode multiplicar esse curso lá, tá? Então vamos lá. O Dave Ramsey é um escritor best-seller, né? E ele tem um diploma dele aqui, tá? Ele é de 1960, ele é um senhor já, tem a foto dele aqui, ó. Tá? E ele tem várias certificações na área de finanças, certo? E aí a gente vai falar o que ele fala nesse primeiro capítulo aqui sobre o livro. Oi, boa noite. Já comecei aqui, tá bom? Então, ele é diplomado em várias áreas aqui de finanças, mas ele disse que a gente vai ver, né, no capítulo o que ele fala, tá bom? Boa noite, gente. Eu comecei já, tá? Então, eu fiz a apresentação do livro, esse aqui. Eu recomendo, se você não está endividado, a comprar o livro. É um bom livro para ter. É um livro muito prático. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 e ele explica... Imagina, Elizabeth, fica à vontade. E ele fala sobre o que esse livro não é. Eu achei importante colocar porque já para a gente pontuar as coisas aqui no começo do que ele vai partilhar, tá bom? Então eu vou começar, tá? O que a gente pode fazer? Eu dou sequência aqui, se tiver alguma dúvida vocês vão me mandando aqui e no final ainda a gente conversa um pouquinho, tá bom? E aí eu vou partilhar umas coisas com vocês também no final, porque eu fiz um curso na igreja semana passada e tocou assim várias coisas que eu acho que é importante a gente... É um cutucão que a gente vai recebendo, né? Esses vídeos eu espero que sejam isso, é como cutucões, para que possa haver uma mudança. E eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que já têm visto a mudança, né, de um despertamento. Então, se está servindo para isso, já para uma mudança de atitude, para mim já valeu. E eu não estou preocupada com quantidade. É muito interessante que nas lives do livro anterior, normalmente ficavam 10 pessoas. E o Crown, normalmente a gente tem o quê? 10 alunos. Então, minha preocupação aqui não é com quantidade. Mas se eu ajudei uma pessoa, se eu ajudar uma pessoa, para mim já valeu, tá bom? Porque é assim mesmo, né? Os campos estão brancos, poucos são os trabalhadores. Eu quero ser uma trabalhadora do reino. Para quem precisa, para quem quer ouvir sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, tão dolorido nas nossas vidas, né? Para que a gente tenha uma vida abundante, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, tá bom? Eu já esqueci de orar. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, eu te glorifico e te exalto por esse dia. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos direcione, que a Tua palavra conduza o nosso andar, nosso agir. E que sejamos, Senhor, transformados pela Tua palavra. Pai, que haja uma transformação de mente em nome de Jesus. Que o Senhor opere milagres e maravilhas. E que não há, Pai, situação difícil para o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Eu abençoo essa aula, que o Senhor conduza, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Então, ele vai falar o que esse livro não é. Então, vou começar aqui. Ele diz assim, Aristóteles disse, para evitar críticas, não diga nada, não faça nada e não seja nada. As pessoas, então ele fala que quem não faz nada, nunca vai receber crítica, tá?
Quem não faz nada, não produz nada, então não incomoda ninguém. A partir do momento que você começa a mudar, isso começa a incomodar as pessoas que não mudam e que não querem mudança, tá? Fique já ciente disso, tá bom? E ele fala disso a respeito do livro, que as pessoas criticam o livro por tocar em pontos que são delicados para as pessoas. Então as pessoas muitas vezes não querem mudar e aí vão criticar o autor, no caso aqui o Dave Ramsey, por causa do livro. Mas aí é um problema de cada um, né? Este livro não é complicado. Isso eu achei muito bom dele. Ele deve ser colérico. Vocês sabem que eu já li uma pancada de livros sobre temperamento e às vezes eu presto atenção nas pessoas para identificar o temperamento. Com certeza é um colérico bem colérico, né? Muito prático, muito direto. E isso eu acho muito bom, porque às vezes a gente vai falar sobre isso aqui, mas às vezes fica com linguajar muito difícil e não resolve nada, tá? Então, ideias simples podem ser profundas e ideias simples não são para os pequenos, porque tem gente que fala, é muito simples, então é para quem é muito simples, para quem é muito pequeno, e não é. Na verdade, a gente tropeça nas coisas simples. Os jecas financeiros, ele usa esse termo, os jecas financeiros gostam de complicar as coisas. Claro, por quê? Porque eles se colocam num pedestal que só eles sabem. Então, a gente não vai ter isso aqui, tá? Tudo é muito simples. Ele ensina a compreender e de acordo com as verdades sobre dinheiro. Então, ele é muito direto, muito simples. Por isso que eu decidi falar desse livro antes de falar do livro sobre mordomia, tá? O livro de mordomia também é muito bom, mas a gente vai trabalhar esse aqui para depois trabalhar mordomia, tá? Este livro não é sobre algo que nunca foi dito antes. Então ele é bem sincero. Outras pessoas falaram sim sobre esse assunto, tá? Então, mas o que acontece? Ele agrupou informações consagradas pelo tempo em um processo realizável que inspirou milhões de pessoas a agir de acordo com ele. Se vocês não sabem, o Dave Ramsey tem um podcast gigantesco no YouTube. Em inglês, ele fala rápido, mas hoje a gente tem legenda. Eu recomendo, tá? Assistir o podcast dele. Ele conta uns casos assim terríveis e ele é muito direto. Então dá até dó, porque é tipo um rádio, as pessoas ligam para ele para contar a situação e ele é muito direto, tá? Este livro não vai enganar você sobre os retornos dos investimentos. A gente vê muito disso, né? As pessoas acham que lidar com dinheiro é uma solução mágica, você vai investir tanto e vai ganhar tanto. Ele fala aqui um pouco de investimento, a gente vai partilhar o que ele fala, claro que eu vou filtrar, porque o meu objetivo aqui não é falar sobre isso, né? Eu não sou especialista em investimento, aqui na minha casa nós temos uns direcionamentos que Deus já tem conduzido, graças a Deus, mas é tudo muito pé no chão, sabe? Nós acreditamos muito na questão do tempo, investimento, tempo, e fazer as coisas bem conscientes, risco mínimo, tudo isso, tá? Isso aqui é algo da minha casa. Nem sempre foi assim, então a gente tem direções assim bem específicas do Senhor mesmo, tá? Então ele fala, no livro ele recomenda bons frutos mútuos de ações de crescimento como investimento de longo prazo e ousa afirmar que você deve ganhar 12% do seu dinheiro ao longo do tempo. Então ele vai falar, eu vou filtrar, né? Mas isso aí eu acho que é um segundo passo. O investimento é o segundo passo. Primeiro a gente precisa colocar a casa em ordem. E muitas vezes a casa não está em ordem, tá? Este livro não é sobre matemática, estatística, fatos e números. Nós não vamos ficar morrendo de sono partilhando sobre o que está nesse livro, tá bom? Ele não te fará dormir de tão chato, tá? Este livro não foi escrito por alguém sem credenciais acadêmicas. Como eu falei para vocês, aqui na orelha do livro tem o diploma, todos os diplomas do Dave Ramsey. E aí ele fala o seguinte, quer ver? Ele fala que, na verdade, então ele tem um monte de credenciais aqui da área de finanças, ó, quer ver? Ele fez o College of Business Administration da Universidade do Tennessee, com diploma em finanças e mercado imobiliário.
ele fundou uma empresa para fornecer aconselhamento financeiro, então quer dizer, ele é um cara da área. Mas olha o que ele fala, que ele fez coisas estúpidas, acompanhadas de muitos zeros, quer dizer, ele perdeu muito dinheiro, e no final, e tem um doutorado em burrice, mas aprendeu. Então ele fala disso, ele fala que não adianta, né? Às vezes a pessoa tem várias credenciais, vários diplomas, mas a pessoa não faz o arroz com feijão. Agora mesmo no culto domingo, o bispo da minha igreja contou uma história de uma empresa que eles teriam que lidar, eu abri uma fábrica nova, e que eles teriam que lidar com um orçamento de casa de bilhões, né? E ele chamou lá a equipe, olha, eu quero que vocês tragam o planejamento financeiro pessoal de vocês. Vocês vão tirar um dia de folga aí tragam o planejamento financeiro. 3 trouxeram, eram acho que 10. Aí ele deu mais uma chance para quem não trouxe o planejamento financeiro pessoal. Quem não trouxe foi descartado aí dessa empresa. Então, assim, gente, tudo começa do pessoal, tudo começa do pequeno, tudo começa da nossa rotina, do nosso orçamento mensal. A pessoa que ela não consegue lidar com o seu orçamento mensal, ela não vai conseguir lidar com coisa grande, tá? Que mais? Esse livro não é politicamente correto, já amei ele, né? Só dele falar isso. Ele fala abertamente sobre a parte espiritual, então o dinheiro, ele fala desses âmbitos todos, o físico, o emocional e o espiritual, tá? Não é um estudo bíblico sobre dinheiro, diferente do Crown. O Crown é um estudo bíblico sobre finanças, tá? Aqui ele vai falar algumas coisas. Se eu for lembrando alguma coisa, eu faço o link com o Crown para vocês, tá? Mas é sobre um plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro, tá bom? Este livro não está errado. Ele fala assim: o que falamos aqui já ajudou milhares de pessoas. Então, muitas pessoas, se vocês entrarem no podcast, tem como você ver legendado em português. Você vê lá realmente que muitas pessoas foram ajudadas, tá? Eu mesma fui ajudada por esse livro. Este livro não é igual aos meus outros livros, porque ele tem outros livros. Ele tem livros para empreendedorismo, ele tem um outro livro que é também sobre finanças, tá? Mas o que eu li é esse, então, e eu entendo que o livro é muito bom e funciona o que ele fala aqui, tá? Diferente do Crown, ele tem uma cosmovisão cristã por ser um homem crente, mas é muito prático, tá? Não fica aqui teorizando, não é mão na massa, tá? Esse livro não está recebendo quaisquer reclamações ou críticas. De quem? De quem segue o plano do livro. Faz orçamento, então quem faz o que está escrito aqui, faz o orçamento, se livra das dívidas, vive em harmonia com o cônjuge e constrói riqueza. Vocês estão preparados para acontecer tudo isso na sua vida, em nome de Jesus? Então, a gente vai partilhar sobre isso aqui e nós faremos o nosso orçamento para quem não está fazendo ainda, nós vamos nos livrar das dívidas, nós vamos viver em harmonia com o nosso cônjuge e construiremos riqueza, tá bom? Vocês creem? Então tá bom. Hoje é isso. 15 minutinhos, acabamos assim a teoria daqui, tá? Mas o que eu queria, vou partilhar, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí, a gente vai conversando como a gente tem feito nas demais, tá bom? Primeiro capítulo sempre é mais curto, né? Então é mais rapidinho mesmo, tá? Mas vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao que eu falei? Sim, não, sim. Então, o que eu queria partilhar com vocês também é o seguinte... eu fui nesse curso na igreja e é sobre vários temas sobre empreendedorismo, né? Para quem tem negócio. E a última aula foi sobre finanças. E em algum momento o professor perguntou, falou: olha, quem aqui tem um planejamento do ano de gastos? Eu falei disso nos stories hoje. Éramos em 20 mais ou menos na sala. 3 pessoas levantaram a mão. 3 pessoas levantaram a mão.
Ele falou isso no pessoal, ele não falou isso no financeiro da empresa, ele falou isso no pessoal. Então, eu era uma das 3 pessoas, tá? Então, vejam como as coisas, como é que você vai ter um negócio se você não faz o orçamento da sua casa. Ele disse assim, o que um orçamento da empresa, ele tem que ser pensado em novembro, tem que estar todo inteirinho planejado para o ano seguinte, para quem tem um negócio. Vamos extrapolar isso para a nossa realidade. Nós temos esse planejamento? Nós sabemos o que a gente vai investir, as contas, como estão os planos de pagamento de dívidas, sabe? A gente precisa acordar do sono, de achar que é normal. Vi um vídeo, essa semana também, semana passada, eu tava assistindo um vídeo com meu marido e aí ele mostrou o caso do rapaz que dava aconselhamento financeiro, não era bíblico, né? Era um aconselhamento laico, vamos dizer assim, para uma moça. A moça ganhava super bem, endividadíssima. Tinha um carro que tinha 2 anos de uso, o carro dela. Mas por causa das amigas, aquela moça foi endividada. Comprou um iPhone em 18 meses e comprou um carro elétrico, porque as amigas da área que ela trabalha compraram o carro, foram na concessionária, ela foi também e compraram o carro. Esse moço estava tão nervoso, porque acho que ele estava assessorando ela, mas ela não obedeceu nenhuma das sugestões que ele deu, nenhuma das direções. Não obedeceu. E se enfiou em mais dívida por causa do ambiente. Ele contou também um outro caso, isso foi no curso. Ele fazia o planejamento financeiro da empresa, de uma pessoa, de uma empresária, e a mulher estava endividada. Foi num churrasco com as amigas planejaram ali, resolveram ali na hora fazer uma viagem para Cancún. A mulher endividada comprou a passagem. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Ela falou, olha, a gente estava ali, todo mundo, e vai, né? Acabei comprando a passagem. Então, quer dizer, muitas vezes, eu falei disso em outras lives, né, do outro livro, muitas vezes, gente, a gente vai ter que dizer não para as pessoas. Não é todo convite que a gente recebe que é bom. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui nesse curso e está sendo ótimo para mim. Só que para a fase de vida que eu estou vivendo, eu não posso me dedicar 100% na questão do currículo. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho outras prioridades. Enquanto eu não formar as minhas filhas, eu tenho a Rafaela ainda, que depende muito de mim. Enquanto eu não formar, eu não posso desviar a minha atenção ou dar 100% da minha atenção para o negócio. Então, os livros são uma forma de abençoar as pessoas da forma que o Senhor me abençoou para ensinar minhas filhas. A minha visão hoje ela é essa. Talvez amanhã, e estou quase terminando o currículo, anos de trabalho, porque eu escrevo desde 2018. Né? Então são 8 anos de dedicação. E olha, suado. Um negócio de uma pessoa só, que sou eu. Mas o que acontece? Eu tenho que ter na minha cabeça, e eu tô falando isso aqui para vocês, porque as vozes vêm, as sugestões vêm, as oportunidades aparecem de monte. Mas o que o Senhor tem para mim? Agora, o que o Senhor me autorizou a fazer é escrever os livros, terminar meu currículo, né? Tem uma escola já usando, então a escola vai precisar dos livros 7, provavelmente vai usar no segundo semestre. Eu estou terminando, faltam 2 lições só. Então eu tenho um compromisso com essa escola. Então eu estou cumprindo meu compromisso. Mas eu não posso ir muito além disso hoje. Por quê? Porque eu não tenho tempo hábil. Por quê?
porque eu ainda acompanho muito a Rafaela. Eu não posso. Vocês percebem? Então, isso aqui é só para exemplificar que muitas vezes a gente está numa situação familiar, né? Que sugestões muitas aparecem. Muitas oportunidades excelentes. Mas é aquilo que o Senhor tem para mim naquele momento? Eu estou ouvindo a voz de Deus, entendendo o que Ele tem para mim. Isso se aplica a quê? Às vezes, amigo, vamos no restaurante tal. Se eu não tenho condição, se eu estou endividado, um restaurante que vai custar, sei lá, R$800. Se eu estou endividado, eu tenho condição de pagar um restaurante de R$800? Eu não tenho condição. Então, eu vou o quê? Não, agora eu não posso. Muitas vezes a gente fica preso à aparência, sabe? Eu tenho que manter uma aparência, que eu tenho dinheiro. Não, se a pessoa é sua amiga de verdade, ela vai entender e vai compreender. E vai te apoiar. Agora, se ela não for amiga de verdade, ela não vai te entender e aí é até bom que acabe a amizade. Vocês concordam? Faz sentido o que eu tô falando? Mas isso se aplica a várias coisas. Aqui agora, falando principalmente para as mães educadoras, né? Currículo. Compra um currículo e não usa. É pecado, gente. E muitas vezes é uma falta só da gente persistir. Não, eu vou persistir nesse currículo. Eu tenho que ter certeza que esse currículo ou então não avaliou muito bem antes. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente tem que avaliar muito bem antes. A gente precisa orar, a gente precisa ouvir pessoas que usaram, o que acharam. Não é uma... Porque às vezes é caro, né? Não é barato. E aí vai comprando e vai largando, vai comprando e vai largando, vai comprando e vai largando. Tô errada, gente? A gente tem que prestar atenção. A gente tem que se policiar. A gente tem que buscar em Deus. Isso é para tudo, né? Por exemplo, eu queria preciso comprar um conjunto de jantar novo, bom. O que eu tinha, eu vendi. Vocês sabem, né? Que eu ia migrar. Então, eu tinha 2 conjuntos. Eu vendi o meu conjunto de jantar. Eu preciso comprar outro. Só que agora eu não vou comprar. Aí, o ano passado, fui lá no Sam's, comprei um conjunto do Sam's, acho que 2, para ter as peças. Se eu for receber alguém na minha casa, eu tenho quantidade de prato certinho, sabe? É uma fração de um conjunto da Schmidt. Eu vou comprar o da Schmidt, mas na hora certa. Agora não. Agora esse me atende. Não tem nem onde pôr. Vocês percebem? Mas isso é uma sabedoria que Deus vai dando, sabe? A Andréia. Oi, Andréia. Já caí nesse erro de comprar e não usar. Esse ano me planejei e estou seguindo. É isso. Então isso é o que? É mordomia. Isso é você se colocar numa posição de humildade perante o Senhor, buscar a direção dele e fazer as coisas que ele quer. Porque nós somos bombardeados. Eu tenho tido uma prática, né? Eu tiro o Instagram do meu celular. Tenho tirado ele. Eu coloco só quando eu vou fazer a live, no dia. Então, eu terminar aqui, eu baixar o vídeo, eu já vou desinstalar. E você fica uns dias sem. Quando você vai ver, é tanta informação que a gente fica cansado. E, na verdade, tem uma outra coisa também, que é quando a gente fala de dinheiro, que é o quê? É muito uma fome e sede que a gente tem. Muitas vezes a gente compra por impulso, a gente compra porque tá triste, a gente compra porque ouve a voz de que eu mereço, não é? E isso é o mundo querendo levar a gente pro buraco, não é? É viagem. A viagem, ela tem que estar orçada no teu orçamento. Ela tem que ser economizado o valor. Você não pode, igual tem gente que vai viajar, aí parcela, né? Parcela a viagem para depois. Aí se arrebenta uma semana de viagem, passa meses pagando aquela uma semana. Não é melhor se planejar? Até no curso eles falaram sobre isso.
O professor contou o caso que ele fazia assessoria numa empresa muito grande e ia comprar um equipamento muito caro, R$ 100.000. E tinha a opção de parcelar. Só que tinha condição de se planejar em 8 meses, juntar o dinheiro e comprar à vista. Só que teria que esperar 8 meses. E se comprasse parcelado, em vez de pagar 100, ia pagar 200 e uns quebrados ainda. E ele apontou isso para o dono da empresa, e o dono da empresa falou assim, não, mas eu quero agora. Quer dizer, a pessoa não pensa, gente, 8 meses, passa assim, ó. Nós estamos em abril, mas daí um pouco já é fim do ano. Vocês percebem? A pessoa não consegue esperar 8 meses? Vai comprar um celular, racionalizar. Eu preciso desse celular agora? É indispensável eu ter esse celular agora? Mas as vozes, né, ficam ali, querendo nos distanciar, muitas vezes de um objetivo que o Senhor tem para nós. De tirar a gente da dívida. Para quê? Para que a gente tenha paz. Para que a gente durma em paz. Se você não tem paz, não consegue ter uma vida, né? Às vezes fica ali estressado, doente, porque adoece a alma essas coisas, gente. Preocupação, principalmente os homens, né? As pessoas que cuidam do orçamento, é uma preocupação. A pessoa fica preocupada, fica... E eu sou radical, sabe? Na minha história de vida, a gente sempre foi assim, quando a gente passou aperto, a gente passou aperto. A gente não ficou querendo dar jeitinho, sabe? A gente já ficou sem carro. Graças a Deus eu moro numa cidade que dá para se locomover. Se locomover algumas vezes de Uber, mas más escolhas trouxeram maus resultados e a gente teve que lidar com eles. Não teve remedinho. Foi no Mercholite, na época da geração X, entendeu? E isso não é ruim. Isso é bom, fortalece a gente fica forte. A gente começa a entender que a gente precisa lidar com o resultado das nossas escolhas. E que às vezes não é agradável, é desagradável. Quando você está endividado e você tem que encarar aquilo, quantas pessoas fogem? A pessoa não quer saber, a pessoa não quer ver. Eu conversei com uma pessoa hoje, pessoa querida mesmo, e ela falou pra mim, Cris, ela não sabia, ela trabalha por conta, é autônoma, ela não sabia a receita dela. E eu tô falando pra ela, até falei pra ela, eu tenho vontade de te bater. Brincando, ela falou, me bate. Ela não sabia a receita dela, ela achava que a receita dela, aí uma pessoa, você vê como que Deus vai cercando a pessoa, às vezes a pessoa fica ali, mas Deus vai cercando a pessoa. Então eu sou uma das pessoas que cercou a vida dela, mas veio uma outra, mais mão na massa, pegou, sentou, falou, vamos fazer aqui, vamos analisar o quanto é a tua receita. Foi listando. Sabe o que ela me disse? Que o resultado de uma semana, ela achava, né, que ela ganhava X no mês. Ela fez a análise, ela ganha X em uma semana. Quer dizer, ela ganha 4X. Ela não sabia. Aí ela ficou desesperada, porque ela falou assim, quer dizer, eu tô ganhando 4X, pra onde tá indo esses 4X? Vocês percebem, gente? Agora, se você me perguntar, Cris, quanto você gastou de alimentação até agora? Hoje é dia 13. Eu sei te falar. E listado em cada lugar onde eu fui. E o quanto, mais ou menos, eu tenho que gastar essa semana e nas demais. Pra gente se alimentar bem, Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa vida é como se a nossa vida fosse uma empresa. Nossa família é uma empresa. Eu assisti um outro vídeo essa semana de uma mulher falando sobre isso. Ela falou assim, por exemplo, logística. Nossa casa é cheia de processos, né? Coisas que a gente faz repetidamente, o jeito que a gente limpa, o dia que a gente vai no mercado, como que a gente faz o mercado.
E ela falou sobre logística. Então, por exemplo, se você vai fazer uma comida, então eu fui fazer o jantar hoje, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá no meu freezer, tirar a proteína, deixar descongelando. Eu tinha live hoje, não tinha? Com vocês? Tive que descongelar a proteína, fazer antes de estar aqui com vocês e jantei antes de vir, para não ficar com a barriga cheia para dormir. Isso é logística. Logística não é só na empresa. Como é que nós temos lidado com essas coisas? Principalmente nós mulheres. Recebi uma mensagem muito linda hoje, desse tamanho, no meu direct. A moça falando que caiu num dos vídeos sobre finanças, do livrinho verde. Aí ela me disse, eu maratonei todos. E aquilo foi tão angustiante quando você partilhou que você pagou a sua casa, o financiamento de 30 anos, você pagou em 3. Aquilo mexeu tanto comigo que eu sentei com meu marido, nós montamos um plano, porque nós temos condição, só ele trabalha. Mas eu falei para ele, deixa eu cuidar do orçamento. O marido concordou, porque ele tá atolado de serviço. É o mesmo caso aqui na minha casa. Enquanto eu não me posicionei nisso, gente, o meu orçamento, de quando eu comecei, estou no 10º mês, né? É 10º, gente, é 10º, né? De quando eu comecei, já só subiu. Não diminuiu nada, só subiu. Agora, se eu não tivesse sido fiel com aquela primeira quantia que eu tinha, não ia subir. E Deus tem mais. Só que ele não vai dar algo, e eu já falei isso em uma live, falei isso para essa pessoa hoje, que estava aqui na minha casa, de que é igual criança, igual aos nossos filhos. Você dá tudo pro teu filho, às vezes você tem até condição, mas você dá? Eu não dou. Por quê? Porque não está pronta ainda. Se eu der, não vai abençoar, vai fazer mal. Quanto mais Deus. Deus quer fazer. Deus quer dar. Deus quer operar. Mas eu estou pronta para receber? Eu estou sabendo lidar com as finanças das compras. O que eu fiz? Eu guardei a nota, quer ver? Ah, não tá aqui. Ah, tá. Eu guardei a nota do mercado. Inteirinha. Que é aquela nota do mês. É a compra de mês. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto, por isso que eu guardei aqui. Eu vou tirar uma foto, vou mandar lá pra AI e vou pedir para ela estratificar para mim, fazer uma árvore de estratificação. Eu vou dar lá as categorias para ela e vou pedir para ela estratificar para eu ver o quanto que tá indo em cada coisa, o percentual das coisas. Por quê? Porque eu quero aprimorar o meu gasto de comida. Eu quero saber como eu tô gastando em coisa. Tem como melhorar a minha performance no mercado? Tem como ser mais dinâmico? Por exemplo, aqui na minha cidade tem aqueles mercados que vendem coisa mais barata. Não é coisa que é vencida, não. Coisa boa, às vezes, que vai até demorar para vencer, mas que é mais barato. E eu compro frios, tem carne muito boa. Aí lá uma peça de entrecôté tá 50, tem até por 49, eu acho. 49,90. Na Swift tava 70. Vocês entendem? Então não é porque carne é caro, tá, mas você tem que procurar. Outra coisa, também conversei com uma amiga sobre isso. Quem não cuida da saúde, cuida de doença. Ou vai cuidar da saúde ou vai cuidar da doença. Então, o dinheiro está sendo alocado para a saúde? Ou a gente está entupindo nossas crianças de porcaria, de doce, de coisa que não presta? Oi, Bia. A Bia foi a que me mandou mensagem. Eu falei um pouquinho aqui, Bia, do que você me falou hoje. Então, quem não cuida da saúde, cuida de doença. Alimentação cuida da saúde. Bem-estar das crianças cuida da saúde. Ter uma qualidade de vida cuida da saúde.
E muitas vezes cuidar da saúde é barato, gente. Ah, vamos tomar um sol, vamos caminhar no sol. Eu lembro quando as meninas eram menores, aqui na minha cidade é bem quente, a gente, final de tarde, ia andar. Ia pegar sol, sabe? Eu acho que até tô precisando retomar isso. Por quê? Porque quem não cuida da saúde cuida de doença. Alimentação, mesma coisa. Eu já falei isso em outra live, né? Às vezes comida. Ai, minha filha não gosta de fígado. Mas é saúde. Tem coisa no fígado que só tem no fígado. E tem que comer meio que obrigado, igual remédio. A vida é feita só de coisa divertidinha? A vida é só feita de coisinha que a gente gosta? Não. Isso é um treino. E a gente tem que treinar as crianças que, não vai ser gostoso, mas precisa comer porque é para a tua saúde. Para você ser forte, inteligente, capaz. Entendeu, gente? Então, acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Olha lá, sempre chegando os 10. É a turma do CRA. A turma do CRA online são vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não, sim. Olha lá, André falou, já caí no erro de comprar e não usar. Não pode, gente. Ou comprar e estragar. Comprar legume, não usa, aí embolora. Fruta, não corta, não lava, embolora. Não pode, então é melhor não comprar, né? Se for para comprar e estragar, é melhor não comprar. O que mais? Alguém já tá vendo mudança, já tá fazendo orçamento. Oi, é Vanelli? Vanelli, tem. Essa aqui é uma outra série. Essa série é sobre esse livro, é a primeira hoje, tá? Vai ser uma outra série que é do livrinho verde. Tá lá no meu YouTube e tá por aqui. Você dá uma olhada, são as últimas minhas lives. Tem uma live minha com a minha filha Isa e tem as outras que são só eu, assim. Assista porque é bem poderoso, tá? Elizabeth, apanhando em cada live. Deus tem me corrigido a cada aula. Que bom! Glória a Deus. É isso. Olha, Elizabeth, Deus corrige o filho que ama. E sabe o que eu tenho visto? Porque eu tenho visto isso na vida das pessoas. Deus atrai e eu tô falando isso pra vocês assim, eu não tô falando numa posição de superioridade. Como eu falei pra vocês, tem um princípio clássico pedagógico que fala assim que enquanto a gente ensina, a gente aprende. Por isso que eu tô primeiro que eu ouvi a voz de Deus. Filha, faça. Então eu tô aqui pra fazer, pra servir vocês. É a minha forma também de serviço, sabe? De entrega, né? De oferta, tá? E enquanto eu tô aqui estudando, revendo, eu já li esse livro. Ele é todo riscado. Enquanto eu tô lendo, eu tô reaprendendo. Eu não quero me afastar desse assunto, porque o mundo tá com as suas vozes e quer distrair a gente do caminho. E o que eu tenho visto? Deus atrai as pessoas, porque Deus tem coisas muito grandes. Deus quer mudar a história, quer quebrar a maldição, que às vezes a gente vem de família destruída financeiramente, de históricos terríveis, de falência, de endividamento, de nome sujo. Deus quer que nós sejamos essas pessoas que vão mudar a história geracional. Lembra da aula sobre geração, né? Bênção geracional? Quer usar a gente para isso. Foi assim até a geração anterior. Da minha vida para frente não será, não é. E para isso é discipulado. Para isso a gente precisa estudar. Por quê? Precisa ter uma mudança de mente. Porque a gente vem cheio de mentalidade dos pais, da vizinhança. Não, nós temos que ter uma mentalidade da palavra, de Cristo. Então, por isso que a gente está aqui, tá bom? Glória a Deus por isso. Gente, vocês estão vendo o Júlio? O Júlio escreveu aqui. O Júlio fez nosso curso ano passado. É nosso amigo, ele e a Samara. Nós vamos fazer uma live com eles, eu, meu marido e eles. Eles vão contar o testemunho deles para vocês verem, tá? O Júlio, Deus mudou a vida deles. Um ano. Olha lá, o Júlio falou. Como dar início ao planejamento anual e ao controle do mês com os gastos?
tudo começa com orçamento. Então, é aquilo que eu falei nas outras aulas. A gente precisa baixar um aplicativo e testar. Que para mim funcionou melhor foi o aplicativo, porque eu abro, fui ali no mercado, pego a nota, essa aqui eu não joguei fora porque eu vou fazer uma análise dela, mas eu imediatamente pega, Eduardo, meu marido, guarda, as que ele usa, ele guarda, aí depois ele chega, me entrega, na hora eu já entro aqui e já coloco. Pra mim, o Minhas Finanças foi o que me ajudou bastante. Saiu do Crown, gente. Eu tô devendo isso, né? Eu vou mandar mensagem lá. Parece que tem uns 3 meses de uso. Eu não sei se eles disponibilizaram só para quem faz o Crown, tá? Mas é bem detalhadinho do Crown. Mas gente, eu tô usando Minhas Finanças há 10 meses e tem funcionado. Baixa, testa. Mais importante é, coloque tudo lá. Coloque. No final do mês você vai ver o estrago. Você não está fazendo um controle ainda. Você só está anotando aquilo que os teus gastos que você está fazendo, tá? Nesse momento você já tem um diagnóstico no mês. Você já viu, puxa, aqui eu, por exemplo, gasto com lazer, né? Você tem lá um gastinho com lazer. O que você faz? Vou dar um exemplo, tá, gente? Hipotético. R$500. Aí você viu lá que a caixinha lazer tá dando 800 e a meta é 500. Então, tem que voltar para 500. Então, você já vai planejar. Vai começar o mês, aqui na minha casa, a gente come fora uma vez por semana. Às vezes sai mais de uma vez, mas a regra uma vez por semana, uma refeição. E você vai planejar, então, mas se eu for naquele lugar tem cupom, então aí dá para eu ir uma vez na semana e tá tudo bem. Esse é o planejamento da minha casa. Aqui na minha casa a gente não compra iFood, não temos essa prática, tá? Eu prefiro 1000 vezes ir lá comprar uma comida, a gente prepara, às vezes é uma comidinha diferente, não tem problema, mas a gente faz em casa, tá? Então é uma disciplina que a gente criou e a gente já educou as meninas assim, tá? Fez o diagnóstico? Fez. Aí você tem que começar a manejar. Isso é o casal. Por quê? Não adianta você fazer e seu marido não tá de acordo. Você tem que mostrar pra ele e às vezes vai dar briga, tá? Porque quando você olha assim o retrato é triste. Então é hora de o quê? De se arrepender. Que foi o que eu fiz. Foi muito emblemático, gente. Um ano atrás, mais ou menos. Meu marido começou a ler o livrinho verde, ele nem terminou de ler, porque ele não teve tempo, coitado. Trabalhar demais. Mas aí eu fui ler e eu vi que eu tava pecando. É porque é pecado. A gente tem que dar o nome, né? O nome é pecado. Negligência. Relaxo. E eu fui chorando pedir perdão para ele. Eu até comentei no curso, eu não sei se foi na sua turma, Júlia, se foi na outra. Eu fui chorando. Eu falei, olha, me perdoa, porque eu errei. Eu fiz errado todos esses anos. Eu não te apoiei. Eu não lutei isso com você da forma correta. Me perdoa, eu não assumi meu papel. Me perdoa. Era pra gente estar muito na frente, mas eu tô disposta agora. Me perdoa. Pronto, gente. Eu mudei minha atitude. Meu marido hoje é grato. Porque não fica só nas costas dele. Porque ele já tem uma vida atribulada. Que foi, acho que é isso que a Bia me falou, né? O marido tem uma vida muito atribulada, não consegue fazer direito porque ele tá lá ganhando dinheiro, tá lutando. Então, libera para a esposa fazer, meu pai. Tá mais tranquilo, a cabeça fresca. E quando você tá na gestão dos gastos, você ter consciência do que as coisas estão gastando, diminui muito a quantidade de briga. Por quê? Porque você sabe. Aí você quer, eu quero comprar uma coisinha ali, mas não tem condição, então tá tudo bem. Vamos nos preparar. Entendeu? Tô falando assim, num caso extremo de endividamento. Aí tá rodando bem o orçamento. Respondendo aí do Júlio, tá? Tá rodando bem o orçamento, maravilha. Aí você já tá, nós estamos em abril, né? Primeira coisa, aonde você quer estar daqui a um ano?
Essa pergunta envolve muitas coisas, né? Envolve a parte financeira, envolve a parte dos sonhos, envolve um tanto de coisa. Mas vocês precisam sentar e avaliar aonde a gente quer estar daqui a um ano. Vamos supor que você quer comprar a sua casa. O que nós vamos fazer? Quanto que a gente precisa ter para dar uma entrada? Vamos dizer que você vai financiar. Quanto a gente precisa para dar entrada? A gente precisa de tanto. A gente tem tanto. A gente precisa alavancar mais esse tanto. O que a gente vai fazer aqui na nossa rotina para a gente guardar esse dinheiro? E aí vocês montam um plano juntos. Mas imagina, aí, os dois estão juntos, pensando, trabalhando, labutando para alcançar o mesmo objetivo. E eu já falei isso em outra live. Um quer comprar uma casa, o outro apartamento. Vai funcionar? Não. Enquanto não alinhar, enquanto não chegar no consenso, tiver paz, não vai. Não vai. Porque casa dividida não subsiste. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Tá? É isso. Primeiro, diagnóstico. Segundo, a prática de orçamento. Terceiro, aí vamos fazer o planejamento. E o planejamento envolve várias coisas. Envolve estudo, envolve viagem, envolve comprar uma coisa maior, uma casa ou um carro, né? E sair do sistema. Assisti um vídeo hoje, interessantíssimo. Veio a sugestão para mim de uma mulher falando assim: finja ser pobre. Achei demais o vídeo. O que é o finja ser pobre? Não ande com a manada. Que quer parecer rico e é tudo lascado, tudo quebrado. A André falou: fiz uma planilha com tudo que vou precisar comprar, pagar e reserva até o fim do ano. Maravilha. Quando penso em comprar alguma coisa, olha a planilha para ver se cabe. É isso. É isso. Por exemplo, prática de comprar roupa. Tem gente que todo mês compra uma brusinha. Gente, não. Roupa é planejado. Tem época certa, da marca certa, na loja certa. E é nessa hora que você tá com dinheiro, aí você aproveita. Não é todo mês. Não é qualquer oportunidade eu vou lá gastar. Sobrou um dinheirinho, eu já vou gastar. Não, é planejado. Planejado. E aí você olha pro orçamento, você sabe, dá, não dá. E aí o que acontece? O casal tá andando em unidade. O casal é o casal. Por isso que existe sempre uma quebra para trazer o quê? Para trazer briga, para trazer dissensão, para trazer contenda dentro do casamento. Porque cada um quer uma coisa, então não é casamento mais, né? Se não anda em comunhão, não é casamento. E na Bíblia fala que é uma aliança, não é um contrato. E essas coisas a gente precisa conversar. Orar, pedir a direção de Deus. O outro, às vezes o marido, a esposa, veio cheio de coisa, gente. Como que foi essa criação? Deus tem que fazer uma transformação na mente. Ah, mas meu pai era assim. Até no curso lá falaram, né? Ai, quem que fala que quem não parcela não tem nada. Isso é coisa de gente indisciplinada, porque muitas vezes, por exemplo, o financiamento de carro. Você vai fazer um financiamento de carro, você vai pagar muito juro. Você está dando dinheiro pro banco. Eu tenho minha conta no Mercado Pago, eles são muito safados, né? E porque eu vendo os livros pelo Mercado Livre. Aí aparece lá. Ah, não sei o que lá que você é elegível para empréstimo. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu lá quero empréstimo. Olha lá, a Elizabeth falou: antes de sair de casa, estava pensando que estou errando na alimentação da minha família, gastando dinheiro em coisas que não nutrem, mas adoecem. Obrigada pela confirmação, sei que foi o Senhor. Porque, Elizabeth, Deus tem tratado comigo já há alguns anos, mas Deus está estreitando, sabe? Sabe quando Deus começa a te chamar e fala: vem mais para perto. Eu quero mudar mais sua mente. Eu quero te curar. Eu quero que você ande comigo, que você tenha um relacionamento comigo, que você dependa de mim. E muitas vezes, esse descontrole financeiro, muitas vezes esse descontrole está na comida, no doce. Aí a gente vai o quê? Vai viciando os filhos. Eu fiz tanta coisa errada.
tanta coisa errada. Mas sempre tem hora de acertar, sabe? Sempre tem a hora de acertar. E Deus... Gente, eu tava lavando a louça hoje e pensando na live, o Espírito Santo tocou no meu coração. Não existe um buraco tão fundo que Deus não consiga tirar a gente de lá. Então, preciso partilhar isso para vocês. Você pode estar numa situação horrível. Deus dá jeito. Deus tira você de lá. Você só tem que querer. Só querer. Fala, Deus, eu nem sei como fazer. Aqui a gente está falando como, né? Ele vai dando direção. Mas só o querer, ele já vai mover. Ele já vai dando soluções, ele já vai dando um direcionamento, ele já vai dando a paz, acertado para andar em paz, sabe? Eu errei muito, gente. A gente erra, né? Cris, tem dica para diminuir o cartão de crédito? Orçamento. Orçamento. Ter planejamento de comprar roupa, material, né? A gente fala, aqui eu falo muito com as mães educadoras, né? Essa questão dos livros. Comprar o livro que vai ler. Comprar o livro que vai usar. Comprar e usar. Sabe? Por exemplo, os meus livros são impressos, né? E às vezes a mãe manda, às vezes a pessoa nem pensa, né? Ai, mas eu vou ter que comprar, eu tenho 3 crianças, eu tenho que comprar 3 livros. Eu falo, não, minha querida, porque eu tenho consciência. Eu não tô aqui para espoliar ninguém, né? Eu tô aqui para ajudar. Então eu falo, usa o caderno, compra um livro e usa o caderno. Cada um vai ter seu caderninho, vai treinar a letra, vai ficar guardadinho o seu caderno. Aí as mães, puxa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Então essas soluções que Deus vai nos dando para que a gente use o dinheiro com sabedoria, né? Então, a cartão de crédito e o Dave Ramsey fala, gente. A gente vai estudar sobre isso. Ele fala, não sabe dar cartão de crédito, corta ele. Não sabe lidar, corta. Porque a sensação do plástico, quando a gente está com plástico na mão, a gente tem uma sensação de que, não tem problema. Se você pegasse o dinheiro em pilhas e separasse dos potes, que a gente aprendeu no outro livro, na hora que você dá o dinheiro até dói. Porque você está vendo o que está saindo. E no cartão de crédito a gente fica meio anestesiado, a gente não sente. Então não sabe dar cartão de crédito? Corta. A Bia falou, iFood eu cortei também, faz um mês que não compro nada, gente. iFood, você não sabe que óleo que foi feita essa comida. De quanto tempo esse óleo? Provavelmente um óleo vegetal, que entope veia, tá? A higiene. Meu marido esses dias mesmo, ele teve que ficar na obra que ele tava, aí... e a gente tava no evento, a Isabela. Eu tô com fome. Vai lá e compra um salgadinho. Aí ele pediu um iFood. Passou mal, mas passou mal. Saiu caro esse iFood, tá? A Carla falou, eu me identifico muito com você nessas questões. Só tenho o costume de comprar vestimenta com frequência. Corta, Carla. E vejo que nem é necessário, porque eu tenho cuidado e tudo dura muito. Sim, quando você compra, é isso que eu também acho que é importante, tá? Quando a gente compra coisa de qualidade, a gente não precisa ficar comprando sempre. Por exemplo, eu vi essa camiseta, tava no meu guarda-roupa, eu falei, vou usar essa camiseta hoje. E é de algodão Pima. Vocês olham a etiqueta eu sou ficcionada por olhar a etiqueta, aprendi com a Alexandra Bastos, ela tem um canal aqui, eu gosto demais dela. Ela sempre fala do fulano, que é o poliéster. Então você começa a ficar meio cri-cri. Você não vai gastar seu dinheiro com uma porcaria. Por exemplo, eu estou na perimenopausa, muito calor, sinto calor. Não é fogacho, não sou nada, mas à noite eu sinto calor. Eu vou dormir com poliéster? Poliéster faz mal, gente, muito mal. O que eu faço? Compro um pijama de algodão. Dura horrores, eu comprei um ano passado da Hope, não foi barato, tá? Mas tá inteirinho, não se acaba, porque é coisa boa. Aí você não precisa ficar comprando pijaminha vagabundo, sabe? É esse pensamento que a gente tem. Por exemplo, hoje eu fui comer. Para vocês terem uma ideia, mudança de mente. Hoje eu fui jantar, eu tava sozinha, que eu jantei antes de vir pra cá, né? De falar com vocês. Aí eu falei, eu vou arrumar a mesa bonita. Arrumei a mesa. Aí tinha uma xicrinha, aquela vontade de fazer a coisa mequetrefe, sabe? Falei, não, eu vou pegar um copo. Eu peguei um copo de vidro, coloquei minha água,
Ó, eu trouxe aqui a minha água, ó. Podia ser um negócio mequetrefe, né? Não, ó, meu copo. Aí pus, aí comi calminha, devagar, degustando. Eu tenho valor, eu sou filha de Deus. Então eu tenho que me valorizar. Eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar uma roupa boa, que vai durar. Eu não vou comprar uma mequetrefe, cheia de fulano. Eu não vou comer correndo, né? Não, eu vou me alimentar agora. Eu estou glorificando a Deus, que o Senhor é Deus de provisão na minha vida. Eu não sou qualquer uma. Eu sou filha do Deus vivo. Então eu tenho que agir conforme. Essas pequenas coisas, Deus vai colocando a gente no lugar que Ele determinou para nós. Que muitas vezes, né, a pessoa foi educada, não teve alguém para ensinar essas coisas. Ai, mas Deus vai abrindo o nosso entendimento, vai ensinando. A Milena disse: alguém conhece algum aplicativo que possa ser alimentado por mais de uma pessoa? Por exemplo, marido, mulher? Não conheço, Milena. Não sei. Não sei. Ah, o que eu faço aqui em casa é aquilo que eu te falei. Eu falei pra vocês, né? Eduardo guarda as notas, depois ele chega e me dá. Aí eu anoto. Põe no bolso, chegou, me deu, eu já anoto. Mas eu não conheço, não. A Carla, isso está me incomodando bastante, mas eu não consigo ainda controlar essa parte. Peça, coloque isso em submissão ao Senhor. Deus, eu não consigo. Você tem que pensar o porquê que acontece isso. Às vezes tem que fazer um jejum de rede social para dar esse detox, porque a gente é muito bombardeado para compra, né? A gente fica procurando, né? Eu tinha um vício. Ah, eu vou entrar na Shopee e ficar olhando aqui meus favoritos. Ah, não sei o que. Eu parei com isso. Não vou comprar. Por que eu tô olhando? Eu já sei. Eu tenho as coisas que eu compro lá, né? Mas eu já sei, né? E a gente começa a ficar muito seletivo com as coisas, né? Então você começa a gastar dinheiro, investir dinheiro, comprar coisas boas, porque é aquilo. Por exemplo, a gente não bebe, né? Aqui em casa a gente nunca bebe nada, a gente não gosta, mas a gente gosta de um café bom. Então o que a gente faz? A gente compra um café bom, a gente só toma café bom. Farinha. Eu comprava farinha, olha só, eu comprava farinha de arroz. O bolo fica embatumado, né? Também a gente não tem tanto hábito de fazer bolo. Mas o que eu faço hoje? Eu compro farinha italiana. É mais caro? É. Mas comparado com a farinha de arroz, até que não é tão mais caro. Mas é uma farinha de melhor qualidade. Entendeu? Você começa a ficar meio chato. Você não aceita qualquer porcaria. Porque você começa a viver dentro de um orçamento e você começa a ver, puxa, ó, tem um café aqui de tanto, mas esse aqui e eu aproveito as promoções. Eu vou no mercado, tá barato, eu compro um monte. Faço um mini estoque de café para aproveitar o preço. Eu tomo um café muito bom, sempre compro na promoção. Deus tem abençoado, graças a Deus. Então tem que orar e colocar isso diante do Senhor. A Carla falou: aqui só comemos em casa. É uma raridade comermos fora e sou bem cuidadosa, eu não desperdiço nada, mas tem essa falta. A gente não é perfeito, né? A gente vai caminhando e Deus vai colocando no caminho. Eu revendo roupa e fico sempre tentada a comprar pra mim. Ai, meu Deus do céu, tô entendendo, Carla. Aí é difícil, né? Mas compra pra revender e ver tuas clientes bem com a roupa. Você deve ter um bom gosto. E aí o teu prazer é vê-las bem vestidas, né? Vendo um pouco, mas o lucro acaba indo embora com o que eu pego pra mim. Então. E aí você não tem um negócio, você tá entendendo? Às vezes você mascara isso, tudo bem. Se você já tá conseguindo pegar alguma coisa pra você e já tá ajudando o teu marido, não é de tudo ruim. Mas pensa que pode ser muito melhor e muito maior. E às vezes isso tá te barrando. Lembra que eu falei que às vezes a gente não dá as coisas pros filhos porque eles não estão prontos. Faz um propósito. Não vou fazer isso 3 meses. Eu não vou pegar nada pra mim. Como um jejum, compromisso com o Senhor. E aí você me fala.
Eu compro sempre roupas de tecido plano, o mínimo de poliéster. Eu sou filha de costureira e me apaixonei por roupa. Ai, que legal. Deve ser muito bom ter uma mãe costureira. Milena Magina, Andréia, pode salvar uma planilha do Excel no Google Drive? A conta deve estar logada nos 2 telefones. Aí, então, a Andréia te respondeu. A Milena, né? Pode salvar uma planilha do Excel no Google Drive e a conta deve estar logada nos 2 telefones. É uma forma de ir lá colocando os valores, né? A Bia falou amando as dicas. Glória a Deus. A Carla falou, meu marido sempre gosta de aproveitar promoções também. Sim, gente, a gente tem que estar ligada, né? Aí a Carla falou, vou me esforçar. Coloca isso diante do altar do Senhor e pede direção. Mas acho que um bom jejum te ajudaria. Porque você está submetendo a sua carne. É bom, né? Aí o Júlio falou, comprávamos café pelo preço e todo dia ia pro ralo sem tomar todo e gasto no mês era 3... não! Compramos agora café bom e dura quase 2 meses e esse nós tomamos tudo quando fazemos. O valor é bem menor, muito bem. É isso. Então aí você valoriza, você compra o mequetrefe, você vai pro ralo, você nem liga. Não presta mesmo, agora você compra o bom, você tem dó. Acontecia isso aqui em casa. Porque eu tomava muito café, né? Só que começou a me dar insônia. Então, à tarde eu não tomo, eu só tomo de manhã. Eu compro solúvel descafeinado e nem é todo dia que eu tomo. Porque às vezes eu tomo depois do almoço e não tomo mais, né? O do normal. E aí Eduardo fazia o café, aí sobrava um monte. Aí ia pro lixo. O do bom. Aí eu comecei a falar pra ele, eu não tô tomando mais. Ele diminuiu a quantidade que faz à tarde. E aí tá rendendo, ele só toma e acabou e não vai pro lixo. Glória a Deus, né? Não pode. Tá certo, gente? Gente, já são 9 horas, eu fico falando matracando aqui, vocês nem me falam. Eu tô pensando em abrir outro canal só pra falar sobre isso, tá? Eu vou pensar aqui, aí eu coloco canal no YouTube, tá? Eu vou colocar o nome aqui no Linktree. Aí vocês acessam por lá, tá? Se vocês souberem de alguém que tá precisando ouvir sobre essas coisas, compartilha a playlist do YouTube. E semana que vem, então, capítulo 2. Vamos ver qual que é? Pera aí. Perus voadores e nadar pelado. Não tenho a mínima ideia do que ele vai falar. Mas com certeza é muito bom, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Juízo, orçamento. Toda segunda, Bia. Toda segunda-feira, 8 horas, eu tô por aqui. É a minha forma de servir. Enquanto eu sirvo, eu tô aprendendo esse assunto que é tão importante. E a ideia é a gente ser tratado e curado nessa área, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Vou falar só uma coisa que eu sempre falo no CRA. Quem tem que ser bem sucedido nesse mundo são os cristãos. Por quê? Porque os cristãos têm um coração bom, têm um coração de dar. Então, as igrejas tinham que ter escolas, hospitais, não é? E isso tudo está na nossa mão. Então, Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar vidas, tá bom? A obra de Deus precisa, né? Então, precisa do nosso intelecto, da nossa capacidade e dos nossos recursos também, tá bom? Então é isso, minha gente. Imagina, gente, eu agradeço, tá? Espero vocês segunda-feira, se Deus quiser. Um beijão, fiquem com Deus. Juízo, orçamento. Tchau, fiquem com Deus.